Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Prazer, Silvia Paula. Estou aqui para mais um devocional cheio do Espírito Santo que eu tenho certeza que vai acrescentar na sua vida. Nós paramos então em Mateus 7, estamos agora entrando em Mateus 8. É muito rico esse capítulo. Já peço papel e caneta na mão. Se você não providenciou ainda, hein? Tá perdendo tempo. Aliás, tá perdendo tempo também se não tá inscrito nesse canal, hein? Já se inscreva, dá aquele like para ajudar o canal a ir mais além, essa mensagem chegar em mais pessoas e compartilha, porque eu tenho certeza que tem muita gente por aí precisando destas palavras. Então aqui começamos, em Mateus 8, diversas curas. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Nesse primeiro parágrafo aqui, gostaria de ressaltar algo que eu sinto de falar com vocês, de compartilhar. Todas as vezes que nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, que temos comunhão com Ele, que somos fiéis, que estamos em oração, as pessoas querem estar do nosso lado, porque elas sentem essa paz que emana da gente. Porque não tem como você ser uma pessoa próxima de Deus, estar em oração, seguir os seus mandamentos, tentar ser a melhor pessoa possível, né? Já que somos seres aqui em aprendizado, ainda temos muito a melhorar para que não pecamos. Contudo, todo aquele que se dispõe a estar em oração, que está na presença de Deus, essa pessoa é um imã para outras pessoas também, porque todo mundo se sente bem pegando um pouquinho ali da graça e do amor de Deus, é verdade? Vamos continuar. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho da tua cura. A lepra, gente, é uma doença que não tem cura. Pensa, naquela época, todas as pessoas que tinham esse tipo de doença não podia conviver, entendeu? Era discriminado, vivia recluso, não podia estar convivendo no meio das outras pessoas, com amigos ou com família. É uma doença muito triste que a pessoa vai definhando, vai ali apodrecendo. E pensa, Jesus tocou ele, porque Jesus tocava e não se contaminava, afinal, ele é Deus, né? Ele é o Senhor, então ele simplesmente tocou. E o que este homem disse para ele? Se queres, podes curar-me. Então, quer dizer, a pessoa que estava doente, ela já queria ser curada, ela já tinha a fé que Jesus, Filho de Deus, poderia sim curá-lo. Então, a única coisa que ele pergunta: se queres, pode me curar. É lógico que Jesus quer curar. Assim como ele curou este homem, ele pode curar a mim e curar a você também. Basta você querer, basta um simples pedido, porque para Jesus basta uma palavra e todas as coisas são acrescentadas. Contudo, tem que ter fé, a fé verdadeira, que é crer naquilo que os olhos não conseguem ver, mas tendo a certeza que Jesus Cristo já está fazendo por nós. E aqui ele fala sobre a oferenda, que é em dom que Jesus disse, né, por conta, como Moisés havia prescrito, fazer uma oferenda em voto de agradecimento pela graça que ele tinha recebido. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai. A outro: vem, ele vem. E ao meu servo: fazei isto. E ao meu servo: fazei isto, e ele o faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, Jesus disse aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel.
Por isso eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Depois, dirigindo-se ao centurião, disse-lhe: Vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora, o servo se curou. O que é o centurião? O centurião, ele é responsável por 100 soldados, né? Ele é o chefe deles, que já diz centurião, é chefe de 100 soldados. E aqui nós podemos perceber que este centurião reconheceu a importância, reconheceu o poder de Jesus diante de Deus, diante do céu. Então, ele já tinha fé, mesmo ele sabendo que Jesus poderia ir até a casa da pessoa que estava doente, e estando curado, o que ele disse: Senhor, diz-me apenas uma palavra e meu servo será salvo. Agora, veja a tamanho da fé deste homem, o quanto que ele acreditou no poder de Jesus Cristo. Ele não precisou levar Jesus até a casa da pessoa doente. Ele simplesmente acreditou em uma palavra dele. Uma palavra de Jesus basta. Quando você está em aflição, quando você está passando em momentos de desespero, onde você acha que não dá mais, que você não está mais suportando, basta que Jesus faça uma palavra, que ele diga um comando e tudo será acrescentado. Você não precisa de provas, você não precisa dele físico aqui, basta você crer que ele pode. E assim como esse centurião, ele acreditou no poder de Jesus sobre todos os doentes, assim foi feito. Então Jesus disse que não tinha visto ninguém com tamanha fé, porque ele passou por uma cidade, Jesus, ao qual ele não pôde curar ninguém, porque ali não tinha ninguém com fé. Então olha o poder da fé. Jesus não consegue trabalhar na sua vida, na sua causa, se você não tiver fé. Não adianta, entendeu? Olha a sacada. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs a servi-lo. Olha, gente, só deu a mão para ela. Não precisou fazer mais nada. Mais nada. Só deu a mão para ela, pronto, tá curada. O que você tá perdendo? O tempo de segurar na mão de Jesus? Pela tarde aproximaram-se muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-os de nossos males. Então aqui mais uma vez está falando, né, que Jesus apenas com uma palavra ele curou os enfermos, os endemoniados e todas as pessoas que sofriam com uma palavra. E aqui ele já fala, né, que tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-os de nossos males. Então Jesus ele veio, gente, e levou todos os nossos males. Ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, ele levou com ele junto para a cruz. Só que tem muitas pessoas que ainda não entenderam isso. Tem muitas pessoas que não entenderam, não conseguem compreender a importância de Jesus Cristo nas nossas vidas, mesmo há 2000 anos atrás. Olha o que ele fez, gente, o que ele passou para poder levar com ele toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento, não só a dor do corpo, como ele curou aqui muitas pessoas, mas a dor física dói bastante, mas a espiritual é aterrorizante. Uma pessoa que não tem paz consigo, uma pessoa que tem perturbação constantemente, irritabilidade, que não consegue discernir entre o certo e o errado, acaba fazendo coisas, situações que prejudicam não somente ela, mas o outro, sem entender que, ei, peraí, vamos parar. Jesus já resolveu tudo isso, Jesus já levou tudo isso. Então basta que você se assente, coloque seus pés no chão e compreenda que sim, em nome de Jesus Cristo, você pode todas as coisas. Quando eu sinto que tem alguma energia, porque eu tenho uma sensibilidade muito grande para o mundo espiritual, que eu digo que é tão real quanto você e eu que estou aqui, que estamos nos falando, é tão real ou mais o mundo espiritual, que existe a contaminação dos males, como a gente também pode se aproximar do bem, se aproximar de Deus e de Jesus. Então, todas as vezes onde eu me sinto incomodada, que eu sinto que tem alguma coisa
coisinha ali que não é minha, que não vem de Deus, eu já declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu digo que saia todo esse sentimento de medo, de angústia, de desânimo. Você tem poder. Em nome de Jesus, você consegue todas as coisas. Discipulados. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou-lhes Jesus que os levassem para outra margem do lago. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondendo Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O que ele está querendo dizer aqui? Jesus ele veio em forma de carne e osso, como todos nós, para sentir na carne tudo aquilo que nós sentimos. É claro que não tem como a gente chegar nem perto, né? Porque é uma santidade, ele é puro, ele não pecou, é outro nível. Mas ele veio em forma de carne e osso para que ele pudesse viver as nossas dores, os nossos sentimentos, e ele pegou tudo isso e levou para a cruz. Só que aqui ele fala que ele tem uma pessoa, né, que disse que queria ser servo dele, queria acompanhar ele, né, queria ser um discípulo. E Jesus falou que o Filho do Homem, que é ele, é Jesus, Filho de Deus, ele não tem nem o lugar onde repousar a cabeça. Então Jesus ele não tinha nenhum bem. Ele teve uma vida pobre, uma vida humilde. Mesmo ele tendo conhecimento com tantas pessoas que tinha assim um poder financeiro, ele nunca teve nada em seu nome, ele nunca possuiu bens. Então, gente, ele veio para ser pobre, para que nós possamos ser ricos e acessar toda a riqueza do céu. Então, entenda isso. Deus é o rei, então nós somos filhos, filhas de um rei. Somos príncipes e princesas. Podemos sim realizar todas as coisas, desde que caminhamos diante os mandamentos de Deus, seguimos os passos de Jesus e temos que todos os dias evoluir, procurar ser uma pessoa melhor. Outra vez, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro e enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Essa passagem, para quem não consegue compreender, ela soa dura, né? Soa, nossa, mas como Jesus fez isso? Não deixou nem a pessoa ir lá enterrar, né, o seu ente querido. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui? Quando uma pessoa morre, o espírito já foi, gente. O espírito já foi. O que tem ali é somente a carcaça. É o corpo que vai ser consumido pela terra. Então, o que você tem que fazer para alguém, faça em vida. Se você deseja fazer o bem, faça. Se você quiser fazer uma ligação, uma visita, se manter presente na vida de alguém, faça enquanto ela está viva. Não adianta esperar que a pessoa morra para vir, que eu acho, né, gente? Vocês podem achar que eu sou um pouco dura nesse sentido, mas tem pessoas que passam muito tempo sem ver a pessoa, não tem vínculo nenhum, nunca faz nenhuma ligação para a pessoa, para saber se a pessoa tá bem, se não tá, se tá precisando de alguma coisa. Aí quando a pessoa falece, vem lá dos confins do Judas, entendeu? Vem, aí fica lá no velório e chora. Desculpa, para mim isso daí não rola não, tá? Você tem que fazer enquanto a pessoa tá viva. É lógico que quando a gente tá com a nossa carne ali, como o ano passado eu enterrei meu pai faleceu, foi muito duro para mim, foi um baque gigante. Primeiramente porque eu já não tinha mãe, então só tinha ele. E é muito difícil. Você vê ali um pedacinho teu que você nunca mais vai escutar a voz, você nunca mais vai poder abraçar, não vai mais poder dar risada, não vai mais poder estar perto. Foi muito difícil. Mas aqui que ele está querendo dizer, deixem os mortos enterrar seus mortos. Então, são as pessoas mortas em espírito, mortas na espiritualidade, porque essas pessoas não conseguem compreender, sentir o que uma pessoa que é cheia do espírito, cheia da espiritualidade, consegue compreender, não consegue ver com a razão, tá? Então aqui que ele fala, segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Compreendestes? Essa passagem eu adoro. Tempestade acalmada. Subiu ele
a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriram a barca. Ele, no entanto, dormia. Jesus dormia tranquilo. Os discípulos achegaram-se e eles o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: Por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e ao mar e fez uma grande calmaria. Tenta compreender aqui, gente, qual que é o nível de paz de Jesus. Pensa, o mundo tá acabando lá fora, uma tempestade, o barco cheio d'água e ele tava dormindo, tranquilo. Com certeza muito desconfortável, às vezes não tinha nem um travesseiro, não tinha uma coberta, tava ali dormindo, tranquilo. Ele não se preocupou com a tempestade, porque ele sabia que Deus tem o poder de resolver todas as coisas, que ele tinha o poder de resolver todas as coisas. Agora, o que ele fala aqui é: porque este medo, gente de pouca fé? Os discípulos, eles andavam junto com Jesus. Então ele via tudo que Jesus fez, todos os milagres, todas as curas, tudo que Jesus fez, eles presenciaram com os olhos, coisa que nós hoje podemos ler na palavra e podemos sentir em espírito. Eles não, eles vivenciaram aquilo. Então já era para se ter entendido que em nome de Jesus Cristo poderia se fazer qualquer coisa. Em nome de Jesus Cristo, eles poderiam ter decretado a calma. Em nome de Jesus Cristo, poderia-se ter feito tudo diferente. O que você pode trazer isso para a sua vida, para a minha vida, sim, porque eu aprendo todos os dias. Muitas vezes nós estamos numa turbulência, numa confusão mental, preocupações, porque é normal do ser humano, todos nós temos preocupações. Agora, quando você fica com a cabeça cheia, desesperada, ai meu Deus, o que eu faço? Que é isso, que aquilo? Você não consegue acalmar o seu espírito e pedir para que Deus entre na sua vida, para clamar em nome de Jesus Cristo que o mar se acalme. E muitas das vezes nós não estamos no meio, nós não estamos em conflito, mas estamos no meio de um conflito, que é onde tem pessoas que estão ali desordenadas na vida, estão fazendo confusão, às vezes no meio de uma briga, de um desentendimento, e você se manter a calma, manter o equilíbrio em Deus, você também pode acalmar essa tempestade. Porque eu já senti que eu já fiz isso algumas vezes. E aí a pessoa pensa, nossa, sangue de barata, nossa, não se importa com isso, nossa, não tá vendo que tá... Mas, gente, tudo tem o seu tempo. Não adianta, tem coisas que a gente não consegue resolver com a nossa mão. É só Deus que tem o poder, Jesus Cristo que tem o poder de entrar e fazer a obra. Então, o que adianta você se desesperar? Assim como eu já falei em um vídeo anterior, que foi feita uma pesquisa que cerca de 91% das nossas preocupações não vão acontecer. Então, pare e pensa, quanto tempo se perde da vida com algo que não vai acontecer? Então, entenda que você tem sim o poder, eu tenho o poder de, em nome de Jesus, clamar pela solução de um problema, pela calmaria dentro da sua casa. Às vezes você está passando com dificuldade com seu marido, com seus filhos. Então você precisa compreender que você tem sim o poder de ser a calma dentre o caos. E isso pedindo para que Jesus, em nome de Jesus, decrete. Em nome de Jesus eu decreto que a minha casa é cheia de paz, que meus filhos são tranquilos, entendeu? Em nome de Jesus Cristo. Então seja, gente, aqui a gente fala sobre o mar, sobre a calmaria do mar, que Jesus deu uma única palavra. Ele não gritou, ele não, sabe, não fez assim estardalhaço, não. Foi uma única palavra. Ele não gritou. Agora, se você está gritando, quer dizer que você não tem autoridade. Vou dar um exemplo com relação a filhos, porque eu tenho filhos e a maioria das pessoas que me seguem também tem. Então, se você tem que gritar com seu filho, significa que você não tem autoridade. Entendeu? Difícil, né? Porque às vezes eles deixam a gente doido. E vou dar um exemplo que aconteceu comigo semana passada. Eu tenho 2 filhos, para quem não sabe, tenho 2 filhos, uma menina e um menino. Meu menino tem 11 anos e semana passada ele tava me tirando o eixo, porque agora tá entrando na adolescência e aí fica meio teimoso, né? Aí teve uma hora que
eu senti que, ai, daquele nervoso, mas aí eu respirei fundo, chamei ele, falei, filho, vem cá, vamos sentar. Ele não quis sentar, eu falei, então tá bom, você não vai sentar, mas a gente vai conversar aqui, ó, olho no olho. Aí peguei e conversei com ele, expliquei tudo, mesmo que eu já tenha explicado outras vezes, eu expliquei tudo. No princípio ele ficou meio inquieto, depois ele começou a prestar atenção em tudo que eu falei, explicando pra ele o porquê do não. Porque a gente fala às vezes muito não para os nossos filhos, mas você já explicou para o seu filho o porquê do não? Então eu expliquei para ele que todas as vezes que eu falo não para ele, eu tô falando sim, na verdade. Tô falando sim para que ele tenha uma boa formação, uma boa educação, um bom caráter. Eu tô falando sim para que ele seja um homem educado lá na frente, que saiba tratar bem os seus filhos, a sua esposa. Eu tô falando sim para que ele seja um homem temente a Deus. Então você tem que explicar sem gritar. Ali ele até chorou um pouquinho, se emocionou, me abraçou forte e já mudou o jeito dele. Então, coisas que ele estava fazendo antes, agora ele já não está mais, porque eu conversei com ele, expliquei para ele. Se eu tivesse gritado com ele, se eu tivesse feito aqui o auê com ele, não ia adiantar. A gente ia se desentender, eu ia me desgastar e ele ia continuar sendo teimoso. Então, entenda, você tem que ter autoridade. Entendeu? Se você não tem autoridade, você quer que seus filhos ou seus empregados, ou seja lá quem quer que seja, tenha, na verdade, medo de você e não respeito. E mais uma coisa que eu quero salientar aqui com relação aos filhos. Tenha em mente, a forma com que você trata os seus pais vai ser a forma que os seus filhos vão tratar você no futuro. Entenda isso, a importância, porque eles estão vendo a forma com que você trata seu pai e sua mãe. Então, se você grita com seu pai e com a sua mãe, que você xinga, que você é uma pessoa desrespeitosa, lá na frente ele vai te tratar da mesma forma. Então, repense. Repense sobre a autoridade que você tem sobre seus filhos. Repense a forma com que você trata seus pais. Tá bom? Vamos continuar. Admirados diziam eles, quem é este homem que até os ventos e o mar acalmam? É Jesus, meu amorzinho. Agora vamos para a expulsão dos demônios, versículo aqui no 28. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Havia não longe dali uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploravam a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Neste instante, toda a manada se precipitou pelo declive, escarpados para o lago, e morreu nas águas. Os grandes. Vamos parar aqui, eu quero dar uma explicação para vocês aqui. Então aqui tá falando que tinha 2 homens possuídos, né? Pessoas nem passavam por ali porque tinha medo deles, né? De tão furiosos, eles possuídos por demônios. Então eles reconheceram Jesus antes que Jesus se apresentasse. Eles já reconheceram o poder e a autoridade de Jesus sobre eles. E eles diziam para que você venha nos atormentar antes da hora, quer dizer que no final dos tempos, todos esses demônios vão ser eliminados, né? Vão lá para as trevas, para o inferno, e de lá nunca mais sairão. Isso vai acontecer no final dos tempos. Então aqui eles já temiam que viestes aqui para nos atormentar antes do tempo, quer dizer, antes do fim dos tempos. Eles já achavam que Jesus iria ali, já estava ali para que se fizesse cumprir a palavra. No entanto, vocês entendem que aqui fala que existia ali perto uma manada de porcos, né? Uma manada de porcos. Então, uma manada são muitos porcos. E aqui eles falaram, né? Para que Jesus colocassem eles nos porcos. Entende que tinha muito mais do que 2 demônios naqueles homens. Muito mais. Porque eram só 2 homens. E a manada inteira de porcos foi tomada pelos demônios. Então, olha o tormento daqueles 2 homens vivendo desta forma. E você, sem querer, sem pensar,
acaba atraindo tudo isso para você. Se a tua vida tá virada de cabeça para baixo, se você tá vendo que as coisas estão saindo do seu controle, reflita. Reflita aonde está os seus pensamentos, aonde está o seu coração, no que você está se apegando, no que você está vivendo, porque mais uma vez eu vou falar, o mundo espiritual ele é real e existe. Então não queira ser acompanhado por espíritos das trevas, queira ser acompanhado pelos anjos do Senhor. Então aqui, olha só, gente, em 2 homens tinha tantos demônios que eles entraram em uma manada de porcos. Uma manada, gente. É muita coisa, né? Então para e analisa, gente. É muito importante o que vocês estão se alimentando. Eu, por exemplo, não assisto jornal de TV aberta assim, eu não assisto. Eu procuro obter informações que vão causar impacto, informações da minha vida à parte. Mas eu não fico consumindo esse lixo de conteúdo que eles colocam. Que é tanto sangue, é tanta destruição, é tantas coisas ruins. Não quero, não me alimento disso. Não me alimento, porque disso tudo você fica com aquela energia dentro de você, você canaliza. Se você canaliza esse tipo de energia para você, é o que você vai atrair para você, para o seu espírito, para sua alma. Fica aquela inquietude, aonde muitas pessoas às vezes não dormem mais, se preocupa demasiadamente. Eu sei que existem situações, gente, eu entendo, assim como eu também já tive que entrar em tratamentos, porque existe a depressão, ela tá aí, mas você tem que tratar. Mas eu digo assim, procure Deus, procure Jesus, ele tem o poder de resolver todas as coisas. Não permita que o mal entre no seu coração, não permita. Vamos continuar. Os guardas fugiram e foram contar na cidade o que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então a população saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviu, suplicou-lhes que deixassem aquela região. Agora você pensa, tudo bem, né, gente? Porcos é o dinheiro deles, né? Era a fonte de renda deles, de alimento da família e tudo mais. Mas aqui não se fala em nenhum momento sobre eles terem se alegrado pela libertação daqueles 2 homens. A vida daqueles 2 homens foi transformada. Eles puderam viver, porque enquanto estavam tomados pelos demônios, eles estavam sobrevivendo em meio às trevas. Agora imagina a libertação que esses homens tiveram, poder voltar para suas famílias, recomeçar a sua vida do ponto que pararam, refletir sobre a vida e mudar a sua trajetória. E as únicas coisas que as pessoas ficaram aqui com raiva foi em relação ao dinheiro, sendo que a paz do coração não se compra com dinheiro. O amor por Deus não se compra com dinheiro. A paz que Jesus transmite aos nossos corações atribulados não se compram com dinheiro. Então aqui é a minha reflexão de hoje, né, para Mateus capítulo 8, já estamos indo aí para o capítulo 9. Se você ainda não é inscrito, mais uma vez eu digo que está perdendo tempo, já se inscreva, acione o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Compartilha, porque eu tenho certeza que aí na sua listinha do WhatsApp deve ter pelo menos umas 3 pessoas. E comenta aqui embaixo, nem que for com uma mãozinha assim, ó. Fala pra mim se esse vídeo tocou seu coração, se edificou a tua vida, e convido também a estar assistindo os outros vídeos, porque além do devocional, também tem outros vídeos bem edificantes no canal. E me siga lá no meu Instagram, vou estar deixando aqui embaixo, né, o @. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração e até o próximo vídeo.